Então, bom dia a todos, bem-vindos ao De Porta Aberta. Iniciamos este ano com a nossa colega Ana Paris Leal, muito obrigada por ter vindo e já estávamos aqui, já tínhamos iniciado esta conversa, portanto voltamos atrás, fizemos o proforma das apresentações, dar as boas-vindas a toda a gente. Olá Tânia. Olá Ana. Olá, E nós vamos retomar o que estávamos a conversar. Sim, nós estávamos, porque hoje, até pelo trabalho todo que a Ana tem feito, o tema deste episódio é sobre a motricidade orofacial e estávamos aqui a organizar o que íamos falar e começámos a fazer umas perguntas, desafios e até achámos que podia ser interessante partir daí para explicar o que é a motricidade e pronto. E uma das perguntas, desafios que a Dina fez, se calhar podes fazer a pergunta outra vez? Da função da MOF, não é? Sim. Portanto, eu perguntava agora à Ana qual era a posição dela quanto àquilo que entende, ao papel da motricidade orofacial. Se entende isso como tendo a motricidade como tendo como uma vida autónoma, não é? Ou se como uma área subsidiária de outras áreas de intervenção da terapia da fala. Foi por aí que começamos a nossa conversa. Bom dia também, quero agradecer o convite à Tânia e à Dina. Relativamente a esta provocação que a Dina fez, eu não vejo a motricidade como uma área isolada, não é? Nós quando trabalhamos motricidade, trabalhamos sempre para uma função. Por isso, para mim, isso é claro. Sei que há colegas que não têm essa visão, mas no meu trabalho, quando estou a trabalhar essa área, é para uma função, seja ela respiração, fala, sucção, deglutição, mastigação, o que for. Mas não a vejo como uma unidade isolada de todas as outras. Pois. Na verdade, todas as áreas de intervenção acabam por se ligar, não é? Mas no caso da motricidade, eu também tenho essa posição. Tenho alguma dificuldade em perceber o que é que da motricidade pode ser feito que não sirva outras áreas de intervenção. Facial, estética, pensar, forno, não é? Sim, vai sempre servir qualquer coisa, não é? É isso. E neste seguimento, outra pergunta, desafio que estávamos aqui a discutir, esta é um pouquinho mais delicada, ou não sei, mas... A anterior também já é. A anterior também já é. E na sequência disto e para a função, pensando aqui especificamente na função de fala, e eu acho que historicamente nós víamos, e ainda vemos cada vez menos, não é? Mas as alterações de fala muito relacionadas com aspectos motores, muito relacionada, e claro que eles também estão lá, são necessários, não é? Portanto, a componente e a dimensão fonética é exigida na produção de fala, e está lá, o planeamento também. Mas assim, coisas muito simples do nosso dia-a-dia, muitas vezes observamos, um dos exemplos que eu estava a dar era uma criança que não consegue produzir um ure, aos 5 anos não produz um ure. Qual é a natureza disto? Porque eu até posso encontrar ou não alguma coisa na motricidade. Por exemplo, tenho uma criança, esta criança que não produz ure tem dificuldade em fazer supraversão da língua. E a minha pergunta de desafio foi se eu posso assumir com toda a verdade que esta supraversão da língua é aquilo que está a prejudicar esta produção de ure e por isso fazer um trabalho centrado na supraversão da língua. Estou aqui a ser super simplista para limitar. Não é? Ou seja, a criança não consegue pôr a língua para cima, não é? Pode ser, mas acho que não devemos pôr de parte a área fonológica, como estávamos a dizer. Portanto, sempre que há questões fonéticas, isso não quer dizer que não haja fonológicas também. Por isso, avaliar pelo menos essas duas áreas e tentar perceber o que é que se passa. Porque o que eu acho é que pode haver uma não produção de ure que até pode vir decorrente de uma área motora, outra mesma criança que até pode ter as duas coisas, fonética e fonológica, e outra criança ser só fonológico, não é? Pode até haver as três possibilidades e só uma avaliação. Ou seja, o que eu quero dizer é se calhar assumir isso como uma chapa 5 se tem esta alteração, então isto justifica. Eu gosto de usar esta palavra justifica, que é se aquilo que eu vejo justifica aquela alteração ou não, se aquilo que acontece, porque eu posso ter, por Mas exemplo, também pensar como é que se processa, não é? Portanto, primeiro cérebro e depois a produção, não é? Portanto, na produção há uma alteração, mas tentar perceber se isso não advém de outras questões. Primeiro. Porque é verdade que podemos ter alterações
da motricidade orofacial. Estou a pensar agora, depois ia pedir para falares o que é, responderes também à pergunta do que é a motricidade orofacial, mas já a pensar, podemos ter, por exemplo, uma criança que tenha alterações de motricidade oral e de padrões respiratórios, ser respirador oral, e que até não tem alterações de fala nenhuma. Isto pode acontecer também. E também pode acontecer que as tenha e não estejam relacionadas. Ou pode acontecer que as tenha e estejam relacionadas, certo? Sim, não estar relacionado, pronto, é preciso uma grande avaliação, ter ali, e já na conversa anterior falámos um bocadinho disso, neste trabalho é sempre necessário, é muito importante haver uma equipa, não é? Porque a motricidade orofacial pode-se introduzir. É isso. Então é a área relacionada com as estruturas e as funções orofaciais. E nós não as trabalhamos sozinhos, há vários profissionais que asseguram que está tudo a correr bem ou não está a correr bem e que temos de trabalhar em equipa. O terapeuta da fala não corrige estruturas, não é? Pode fazer uma adaptação através das funções ou uma correção, muitas vezes as crianças têm adaptações pela alteração estrutural que têm, ou funcional, e essa equipa vai nos ajudar a fazer esse diagnóstico. Ou perceber se é uma causa, se é uma consequência, o que é que está na base. Há bocadinho falaste das questões da espeta, por exemplo, são casos que também chegam para trabalhar e que é preciso trabalhar a motricidade orofacial. Não só a chupeta, mas, por exemplo, todas as vias aéreas temos que assegurar como é que estão, não é? Senão não vamos trabalhar com uma criança não respirar. Não é? A primeira função prioritária do nosso organismo é a respiração. Portanto, essa temos logo que assegurar que está tudo bem. Os respiradores orais têm alterações da postura em repouso, apesar de termos falado em funções, respiração, sucção, mastigação, a postura em repouso não é uma função em si, mas é uma área muito importante de avaliar, para perceber como é que nós nos colocamos, como é que está o nosso corpo quando estamos relaxados, seja a ver televisão, seja aqui sentados a ouvir uma conversa, a ver um vídeo. O repouso é muito importante, com todas as questões que possam ter, seja sentada, em pé, tudo isso, porque essa respiração traz alterações posturais, por exemplo. E essas alterações posturais podem ou não vir a ter impacto noutra função que é a fala, não é? Sim. Já agora falaste em equipa, acho que podia ser interessante pensar, explicarmos ou explicitarmos que equipa é que podemos estar a falar, ou seja, quando trabalhamos motricidade orofacial, com quantos profissionais, ou em que áreas diferentes é que podemos trabalhar, em que faz sentido trabalhar com médico dentista, ou com... Médico dentista, médicos otorrino, laringologista, osteopatia, fisioterapia, há utentes que têm que fazer reeducação postural, por exemplo, libertar tensões, assegurar as vias aéreas e as auditivas, como falámos, para ter a certeza se há questões fonológicas ou não, também possam estar envolvidas. Mais médicos dentistas, porque há casos que utilizam, por exemplo, aparelhos dentários ou que estão a fazer outro tipo de tratamentos. Muito importante também, aferir timings de intervenção, seja, por exemplo, em relação ao freio, se o terapeuta trabalha antes ou não, em relação à colocação do aparelho ou está com dentição mista, se estes meus objetivos são realistas ou não. Por exemplo, uma criança que não tem os dentes da frente superiores, é natural a língua ir para aquela janelinha, não é? Como nós chamamos, para a baliza. Eu vou trabalhar imediatamente esses sons, falo com a família e há uma decisão informada de sei que não há esse limite, porque os dentes servem de limite. Vamos trabalhar, é possível, antecipo que não tenha 100% de sucesso, mas estou a explorar outras áreas, outra consciência, que também é importante para aquele trabalho naquela altura. Há casos que se calhar não faz sentido, outros que faz sentido. Esse trabalho integrado e informado é muito importante. E tu tens vindo a falar sobre as diferentes funções. Acho que se calhar também podíamos relembrar e assim, sintetizar não é? O que é isto da motricidade e quais são as funções que foste falando aqui em todas, não é? Já falaste em sucção, respiração, mastigação, deglutição, fala. Portanto, quando se trabalha em motricidade,
é destas funções todas que estamos a falar, não é? Expressão facial. E quando falamos de fala, falamos de articulação, Sim. exclusivamente. Sim. Ou seja, Produção. é produção articulatória, Sim. porque é a produção fonológica. E aí a MOF não vai. Até pode contribuir em alguma coisa para remediar uma percepção Sim. que tínhamos previamente errada, com um instrumento que estava, uma estrutura e uma função que estavam a alterar uma representação, não é? Mas será um impacto indireto, não direto. Eu acho que às vezes esta área ajuda também a tornar concretas determinadas coisas que podem ser mais abstratas. Sim. Pode ter o seu contributo. Sim. Claro. Eu estava a pensar também agora nas consequências, não é? Porque estou agora a pensar especificamente num respirador oral que até possa não ter dificuldades de produção de fala, isso não ser, mas pode ter outras consequências, não é? Por exemplo, no sono, na aprendizagem, na atenção, certo? E portanto a motricidade orofacial, não é? Este trabalho de uma coisa, por muitas vezes o nosso nome, terapia da fala, parece que temos que ter sempre alterações de produção. Eu acho que é sempre importante relembrarmos também que muitas vezes trabalhamos estas funções não especificamente para a fala, mas porque podem ter outras consequências. Sim, agora dei este exemplo, não sei se... Colaterais, não é? E cada vez mais também os profissionais da área médica nos encaminham para esse tipo de trabalho. Quando chega uma família e que às vezes diz, olha, o médico diz que ele não mastiga muito bem e tem aqui umas alterações, e eu começo a avaliar e peço autorização para ver a postura ou para se despir o tronco, e os pais pensam, terapia da fala, mas tem que avaliar estas, porque é que está a fazer estas perguntas, ou quando fazemos perguntas sobre a digestão, a eliminação, os xixis e os cocós, e não só a parte da alimentação, também ficam surpreendidos, mas o corpo é um corpo inteiro, não é? Relaciona-se. E explicamos isso aos pais, às famílias, e não... Lembro-me de outra consequência, assim, estou a pensar, saindo da fala, como é que a motricidade é tão importante também, não é? Para além do serviço à fala, estava a pensar aqui neste serviço à aprendizagem, no serviço à atenção, no serviço ao crescimento, à assimetria, ao crescimento crânio-facial, estou aqui a pensar. Sim, é verdade. E estava a pensar isso, e estava a pensar, por exemplo, no caso, agora perdi o meu pensamento, fugiu. Não, estava a pensar no crescimento, no apoio aos, porque agora há muitos dentistas a procurar um terapeuta da fala e nem sempre os pais percebem o porquê, e muitas vezes é porque se percebe que sem o trabalho em terapia da fala há recidivas, não é? Pronto, e às vezes não é que haja alteração. É um pouco ao encontro daquilo que estávamos a dizer. Às vezes as alterações estruturais têm um impacto na função, outras vezes a função tem impacto na estrutura. É uma interdependência, na verdade. Portanto, temos que perceber o que é que... Por vezes o dentista pode fazer um tratamento em que a criança sozinha vai fazer uma adaptação e corrige em parte ou totalmente aquela função. Não é? E há outros casos onde isso não acontece, que precisa da ajuda, independentemente da estrutura estar a ser trabalhada ou já ter sido, para trabalhar a função, porque senão vai haver uma recidiva. Se eu coloco um aparelho para corrigir a minha arcada dentária e depois continuo a engolir, vai voltar à postura. E às vezes autonomamente elas corrigem isso, que era aquilo que dizias há pouco. Pode acontecer, sim, mas pode não acontecer. Pode não acontecer. A regra geral é inconsciente. É inconsciente, quanto mais tardio, pior, porque a função está estabelecida já há muito tempo, não é? Mas, por outro lado, também podemos ter outras vantagens. Há adultos que fazem estes tratamentos mais tarde e, pronto, por serem adultos, terem uma motivação diferente, quererem corrigir, também e fazem... a sua participação pode ser mais ativa, claro, mas por outro lado está mais vincado o padrão, não é? Sim. Há adultos, na verdade, que têm alterações de fala, que às vezes vêm mais tardiamente e que querem corrigir determinados pormenores, mas depois, quando corrigem, sentem que perdem personalidade e aí interrompem a identidade também. Sim, os padrões fonéticos são individuais. Eu falava sobre nós todos temos estruturas diferentes, formas diferentes. Pronto. São identitários, lá está. É o que nos caracteriza também, não é?
E eu estava aqui a pensar, continuo a pensar aqui em quem não sabe o que é motricidade, vai recebendo aqui várias informações e estava a pensar aqui numa informação que também é importante e que de alguma forma já falaste, mas para ser novamente explícita, que é não se trabalha em motricidade obrigatoriamente só a partir de X idade, não é? Nem até uma idade, nem a partir de uma idade, não é? Sim. Eu posso falar, por exemplo, de motricidade num caso de uma criança que nasce com uma síndrome, em que tem uma parésia. Portanto, é uma criança que tem uma cara sempre igual, esteja um bebê, esteja a chorar, esteja a sorrir, e às vezes não pensamos na abrangência de tudo aquilo, pronto, o peso do diagnóstico, tudo isso, mas se eu não consigo fazer uma leitura da cara, por vezes a interação também fica comprometida, pode ficar comprometida. E ao trabalhar estas questões, estimular, fazer pequenas leituras, os pais são as pessoas que conhecem melhor os filhos, não é? Pode ajudar também noutras áreas, não tem que ser só, não é? Pronto. Portanto, também podes começar a trabalhar desde bebê. Desde bebê. Fundo, sucção, por exemplo, também, a mesma coisa. Bebés muito pequeninos. Fendas palatinas, tu? Sim, as fendas lábio-palatinas. Estava a dizer, há situações que são situações muito graves em que temos que o prioritário é a estabilização clínica, não é? E que há coisas que nós queremos fazer, mas que não é possível naquela altura. Depois é trabalhar. E tenho só um aspecto que eu acho que é muito importante em todo o trabalho, mas acho que neste aqui, nós falámos isso antes, eu acho que ainda se torna mais importante reforçar, que é em relação à intervenção, ao sucesso da intervenção e aos resultados da intervenção, com e sem família, ou família e o papel da família neste trabalho. Já falaste aí, acabaste de dizer, não é? Sim. O trabalho com a família é muito importante, porque estas funções, por exemplo, se eu estiver a pensar na mastigação, por exemplo, antes da mastigação, eu corto o pão, a língua lateraliza para um lado, para o outro, vou mastigando, depois deglute e a língua também faz o varrimento e a higiene do resto da boca, não é? Nós não ficamos com restos porque limpamos com a língua, é esse um dos objetivos também. Tudo isto é uma função muito complexa. Se eu quero trabalhar a mastigação, isto tudo tem que ocorrer, não é? Não é só, não aparece na boca, mastiga e desaparece. Tem que pôr na boca, mastigar, engolir, tudo isto. E não é só na sessão que vamos trabalhar isto. Portanto, o trabalho com a família, desde um levantamento exaustivo das rotinas, como é que é o pequeno almoço, quem é que está, onde é que toma, o que é o pequeno almoço. Ao longo do dia, isto tudo ocorrer, fazer este levantamento e selecionar com a família estes objetivos que trabalhamos hoje aqui na sessão. Conseguimos na vossa rotina, onde é que podemos integrar? E pensar, por exemplo, eu até posso construir um desenho ou ter um boneco que o ajude a lembrar-se daquele objetivo. Pensar onde é que ele se senta na mesa, se tem um frigorífico ao lado, onde é que podemos pôr. Tudo isto é importante para ajudar a família e potenciar os resultados. Sim, porque sem esse trabalho da família, na motricidade, nós discutíamos que se calhar na área da fonologia, claro que o papel da família é importante em todo o processo de intervenção, mas que já conseguimos ainda assim alguns resultados com mais ou menos treino fora da sessão, de preferência com mais treino, não é sempre, mas neste aqui é ainda muito difícil, parece que ainda é mais diferente. Não sei se podemos quantificar, mas parece que sem isso então, não é? Para mim é difícil, pelo menos uma decisão informada. Há sempre famílias que se envolvem mais, independentemente do tipo de trabalho, não é? Motricidade, fonologia, claro. Há famílias que se envolvem mais ou menos, mas a família saber o que estamos a fazer, para o que é que estamos a trabalhar. E há pouco também falámos na conversa prévia de a família saber identificar o que é que são os comportamentos que não queremos ou evitar, depois já conseguir ajudar a criança a ter os comportamentos corretos, e não tem que ser sempre na criança, os modelos também ajudam, não é? Porque se eu quero mudar alguma coisa, eu tenho que perceber que algo não está correto. Eu faço, sobrevivo assim, não é? Mas não é assim que queremos que evolua. Por exemplo, como estavas a dizer, do crescimento craniofacial, na verdade, a função da mastigação tem um grande impacto no crescimento craniofacial. Eu acho que a família é importante em todos os processos de intervenção. Aí não discutimos. Sim. Estava aqui a tentar comparar que, enquanto noutras áreas, se calhar com mais ou menos tempo... Na fonologia trabalhamos conhecimento. Portanto, é uma coisa, depois de arrumada, é isso, integrá-la, claro, tem que ser integrado, mas
Mas aqui isto é um trabalho completamente integrado do ponto de vista comportamental, não é? É um engrama motor que tem que ser novo, Isso. quer esteja com uma nova estrutura ou não. Por exemplo, nós trabalhamos com meninos que, para além dos aparelhos, têm aparelhos dentários, têm taminhos cirúrgicos. E quando saem dessa cirurgia, têm uma estrutura nova, com uma nova organização, uma nova função, inervação, muscular, músculos, tudo. Não é? E temos que ensiná-los a trabalhar com essa nova estrutura, a mesma função que já faziam. Pronto. Eu não tenho mais nenhuma pergunta e acho que também já nos estamos a alongar. Obrigada, Acho que sim, Ana. Nada, obrigada eu pelo convite. Obrigada. Obrigada A todos e até à próxima. Adeus. Obrigada.